Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para gravar um vídeo sobre o nosso posicionamento político diante dessas eleições de 2022. Nós estamos caminhando rumo ao segundo turno entre Lula e Bolsonaro e queremos falar sobre essa polarização imensa que nós estamos vivendo. E eu queria esclarecer para você que me acompanha, que me respeita, o porquê que ainda não falamos nada sobre esse assunto em relação à política. Nós fazemos uma média de 5 vídeos por semana só no YouTube e temos 11 anos de Dizascope e não entramos nessa pauta, e eu quero dizer para você que tanto nos mandou comentários, DMs lá nas redes sociais o porquê que nós não nos posicionamos. Não é porque nós somos isentões, nem porque nós temos medo de perder seguidores, porque na verdade hoje nós perdemos mais seguidores não entrando nessa pauta do que nos posicionando enfaticamente. Deixa eu te contar um segredo sobre as redes sociais. O segredo das redes sociais é falar do assunto atual. E qual é o assunto atual, gente? Nós só resolvemos ser fiéis a Deus na nossa missão, na nossa vocação enquanto Dizascope. Eu vou explicar para você qual que é a nossa missão como Dizascope. E eu quero te falar em duas partes. A primeira, eu espero que seja assim bem clara para todo mundo que nos acompanha, porque ela está expressa no nosso nome. O Dizascope existe para formar Cristo na nossa geração. E isso através da pregação do Evangelho. Você percebe isso em cada post nosso? Tem algo que queima no nosso coração. É ver uma multidão que se pareça com Jesus. E o poder para que isso aconteça não está na política, mas na pregação do Evangelho. Mas existe um segundo aspecto da nossa vocação como Dizascope, que eu não sei se você entendeu ou se está claro para todo mundo que nos acompanha. Nós temos um encargo pela unidade da igreja brasileira. Gente, há 11 anos nós estamos trabalhando, lutando, pensando, sangrando. Somos às vezes mal interpretados por essa missão, a unidade da igreja. É claro que a unidade da igreja é algo bíblico, João 17, quando eles forem um, e deve ser caro, importante para todo mundo, todos os líderes. Jesus disse que o mundo saberia que ele é o Cristo quando nós fôssemos um. Mas existe de fato algumas pessoas e ministérios que Deus chamou para proclamar, para zelar pela unidade, e entendemos que essa é a nossa vocação também. Nós amamos a mesa, a junção dos diferentes filhos do mesmo Pai, a multiforme sabedoria de Deus. Você quer um exemplo disso? Toda segunda-feira, 10 da manhã, o que tem? Podcast Dizascope. Gente, eu não comecei um podcast há anos atrás porque estava na moda ter podcast, mas sim para materializar o que a gente acredita, a unidade da igreja. Uma segunda-feira, estava aqui Cassiane, cantora pentecostal cheia do Espírito Santo. Na outra semana, estava aqui na mesma mesa, Reverendo Hernandes Dias Lopes, pastor presbiteriano, também cheio do Espírito Santo. Isso é só um exemplo da diversidade de pensamentos, é uma mesa de unidade no Espírito. Cara, nossa conferência anual está chegando. No line-up, alguns pensam que nós estamos fazendo uma salada na escolha dos convidados. Cara, nós optamos por intencionalmente trazer pessoas diferentes para expressar a multiforme sabedoria de Deus, como está escrito ali em Efésios 3. Agora, o que isso tem a ver com as eleições, Douglas? Deixa eu te falar. Deixa eu te mostrar um texto. Está em 1 Coríntios, capítulo de número 3, verso de número 16. É um texto conhecido nosso. Paulo diz assim para essa igreja de Corinto, resolvendo um problema ali. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Muitos interpretam esse texto como se ele estivesse dizendo sobre o nosso corpo físico, né? Que a gente é templo do Espírito Santo. E sim, você pode entender isso através de outros textos bíblicos. Esse daqui não está falando disso. Esse daqui está falando sobre a unidade da igreja. A igreja é o santuário de Deus no Espírito. No contexto do capítulo 3, você sabe do que Paulo está falando? Paulo está tratando sobre divisões na igreja. Tanto que no início, se você ler o versículo 3 e 4, ele vai repreender dizendo que eles estão sendo carnais, porque uns dizem, eu sou de Paulo, outros dizem, eu sou de Apolo. Então Paulo termina esse puxão de orelha com a seguinte reflexão. Vocês não entenderam que vocês são
santuário de Deus? Como assim vocês? Que é a igreja, que é a unidade de vocês. Vocês juntos são santuários de Deus. E cara, aí o verso 17 me assusta. Ele diz, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, a igreja, a unidade que são vocês, é sagrado. Irmãos, a minha reflexão nesse vídeo é para que pensemos se estamos nós, em nome da política, destruindo o santuário de Deus. Cara, obviamente que Deus não mandou a gente ter unidade com lobos, com falsos crentes que deliberadamente apoiam pautas que claramente a Bíblia condena. Deus não manda ter unidade com gente que vive e aprova um estilo de vida imoral, que abraça uma teologia liberal. Seus frutos, gente, revelam que não houve um novo nascimento, que essas pessoas não vivem no Espírito e nós não fomos chamados para ter unidade com elas. Mas existem cristãos genuínos, verdadeiros, que têm visões políticas diferentes da nossa, principalmente devido ao seu contexto de vida. E não concordamos de modo algum em demonizar pessoas, desacreditar a salvação delas por pensarem diferente de nós. Olha, nós devemos ser convictos da nossa posição política. Você pode defendê-la, divulgá-la, persuadir a galera aí do seu ciclo social, mas o nosso zelo e cuidado é para não destruirmos o santuário de Deus por causa de governos humanos. Além disso, tem algo que tem me preocupado muito nessa eleição. É a nossa mentalidade de terceirização. Cara, muitas pessoas acham que votar em um candidato é colocar o salvador da pátria lá, que vai resolver os problemas do Brasil. Gente, essa é uma forma infantil de atribuir ao outro a responsabilidade que nós devemos assumir. De quem é o Brasil? Nosso. Repare que no Sermão da Montanha, Jesus não disse, encontre a luz, vota na luz e põe ela de líder. Não, ele disse, você é a luz do mundo. Você que está vendo esse vídeo. Sabe por que serve a democracia? Ela serve para a gente encontrar pessoas, homens e mulheres, líderes que representam e viabilizam os nossos valores e a missão que nós estamos lutando no dia a dia, no nosso contexto local. Olha, escolha quem mais se aproxima dos valores bíblicos. É claro que nunca vai haver um candidato ou um espectro político que represente na totalidade os nossos valores. Isso porque nós somos embaixadores de um reino que não é deste mundo. Mas, irmãos, quanto aos nossos valores, às nossas escolhas, vamos ser coerentes, gente. Por exemplo, se a pauta da família é cara para você, cara, vota no candidato que vai lutar e aprova tal pauta, mas não só isso, se responsabilize por cuidar das famílias da sua comunidade. Claro, começa cuidando da sua família. Você quer um exemplo? Meu pai. Cara, o meu pai, pastor Josué Gonçalves, ele está há anos, décadas, lutando pelas famílias do nosso Brasil. Ele tem uma casa de recuperação de casamentos aqui em Bragança Paulista, onde ele recebe 30 casais divorciando, fica ouvindo eles chorando, reclamando, pessoa no adultério, para lutar pelas famílias. Faz sentido escolher alguém para colocar lá que luta pelas famílias, porque vai ser alguém que representa os valores e a missão que eu estou fazendo, independente de quem é o governo. O problema é que muitos, por exemplo, discursam, não, eu luto pela família. Você foi no encontro de casais da sua igreja, está cuidando da sua família, você está cuidando dos seus filhos, você se preocupa em discipular os casais da sua igreja? Se vai lutar pela família, luta pela família, independente de quem entrar. O problema é que alguns vão falar, eu sou da família, e você está brigado com seu pai, com seu filho, porque diverge na opinião política. Será que família é caro para nós? Mas Douglas, e se o candidato que apoia a pauta da família não ganhar? Cara, a Escritura não diz vote na luz, diz você é a luz do mundo. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Ganhando ou não, gaste a sua vida em favor daquilo que é caro para você. Se para você, por exemplo, é caro a pauta da criança, da vida, cara, vota no candidato que apoia a proteção da vida, que zela pela infância, que vai proteger as crianças, mas também se responsabilize, ganhando ou não,
pelo Ministério Infantil. Cara, vai no domingo e fala, pastor, eu quero entrar no Ministério Infantil, eu vou ajudar, eu vou investir financeiramente. Cara, entra na fila de adoção, adota uma criança. Seja voluntário numa organização que trabalha contra abuso infantil. Cara, se as pautas sociais são importantes, caras para você, e você vai votar no candidato que mais se enquadra a esse perfil, seja coerente. E se responsabilize por um bairro carente aí da sua cidade. Por exemplo, não, Douglas, eu sou a favor das cotas. Cara, mobiliza empresários para pagar a faculdade, dá oportunidade para os menos favorecidos. Se envolva na justiça social da sua igreja. Cara, nós precisamos ser coerentes. Ah, mas e se o candidato que apoia essas pautas não ganhar? Não importa. A Escritura diz, você é a luz do mundo. Cara, o que todo crente precisa entender nessa eleição de acordo com as Escrituras? Primeiro, nós precisamos orar por misericórdia e arrependimento da nossa nação. Assim como a gente vê em 2 Coríntios 7. Nós precisamos orar pela unidade da igreja, gente. Assim como a gente vê em João 17. Após tudo isso, independente do resultado do dia 30, nós vamos orar pelos representantes e as autoridades, como diz em Romanos capítulo 13. Agora, um sentimento não pode ser o motor das nossas decisões. O medo. Cara, o medo não pode mover a nossa decisão. Não tome uma decisão baseada no medo. Nós não temos espírito de medo, mas de ousadia. Gente, 31 milhões de brasileiros não foram votar, se absteram. Não seja movido pelo medo. É hora de nos posicionarmos e tomarmos uma decisão acertada, com ousadia, com coragem. Então, no dia 30, vá, vote de acordo com os seus princípios e os seus valores e se responsabilize pela nossa nação. Cara, muita gente tem enfatizado esse medo da perseguição religiosa num próximo governo. Mas, irmãos, a igreja durante a história sempre cresceu na perseguição. O martírio foi como uma semeadura para a frutificação da fé ao longo dos séculos. Jesus disse que seríamos perseguidos por viver o verdadeiro evangelho. E se acontecer, haverá poder do Espírito para a gente passar por isso. Na verdade, não ser perseguido é um apontamento de que nós estamos fazendo alguma coisa errada. Agora, em nenhum momento a Bíblia incentiva a busca por perseguição, como alguns estão sugerindo. Deixa eu te mostrar o que está em 1 Timóteo, capítulo de número 2. Diz assim, verso de número 1. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Não tome uma decisão baseada no medo. 2 Timóteo 1,7 diz que nós não recebemos um espírito de covardia, de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio, cara. Não tome uma decisão baseada no medo. Outro sentimento que não pode ser motor das nossas decisões é uma idolatria política. Gente, a nossa esperança não está em nenhum homem. Nós não votamos com base nos nossos interesses políticos e benefícios evangélicos, mas nas virtudes que representamos como filhos de Deus. Não votamos com base numa idolatria política, mas também não vote motivado por ódio a uma pessoa. Em Efésios, capítulo 4, 31, separei esse texto, olha o que diz, que interessante. Fala assim, que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, a blasfêmia, bem como qualquer maldade. O problema é que nós estamos baseando nossa decisão muito mais no ódio do que na convicção de fé que Deus nos deu. Deixa eu te falar uma coisa. Você está mais tempo vendo vídeos, recortes, stories, vídeos do WhatsApp ou mais tempo na palavra de Deus, na oração, movido pelo Espírito? Você está mais tempo, cara, no TikTok, sendo influenciado por todos esses artistas e influencers, ou você está tomando uma decisão baseada na palavra de Deus e naquilo que o Espírito Santo está dizendo para você? Meus amados, eu concluo dizendo, não fique ansioso com coisa alguma, pois nas Escrituras nós temos o último livro, o livro de Apocalipse, um grande spoiler, tá?
No final, o nosso rei vence o mal. Ele vem e estabelece o reino de justiça. Ele pisa e esmaga a cabeça da serpente. Um reino de paz, de alegria. Ele vence a morte. Aquele que vem virá e não tardará. Eu tenho um candidato, de preferência, que me parece ser o menos danoso para o nosso país. Isso não significa que eu concorde com ele em todas as questões, mas eu já tomei a minha decisão. Entretanto, eu entendo que a nossa vocação como Dizascope não é para determinar em quem vocês vão votar, mas sim para dizer com quem você deve parecer. Você deve se parecer com Jesus. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu!